bonequeiras, eu sou a Márcia, artesã das bonecas da Estela. E hoje, meninas, então, a gente tá dando início, né, à nossa primeira aula, né, definitivamente do ano de 2020. No início, né, do ano, eu postei uma aulinha lá, que foi da bolsinha de gatinho. Porém, essa aulinha, gente, ela já estava gravada, né, no ano de 2019. E essa aulinha agora, ela é oficial mesmo, é a abertura aí do nosso ano de 2020. Então, é a aulinha que nós vamos fazer agora, que é dessa bonequinha aqui. E vamos lá, né, gente? Espero que vocês gostem. É uma bonequinha fácil de fazer, relativamente fácil. Eu acho que é um produto bastante vendável, não fica assim uma peça tão cara. E é uma peça que vocês podem variar as estampas, tá? Eu pretendo trazer mais aulas, então, de um modelinho parecido com esse de bonequinha, pra gente fazer roupinhas também, para colocar por cima, tá? Eu vou fazer com vocês aqui no canal essas aulas. Então, meninas, vamos à aula. Na aula, gente, eu não havia feito os cílios dela aqui, então eu vou mostrar para vocês. Eu fiz depois só 2 risquinhos de cada lado, tá? Com a canetinha Acryl Pen, tá? Essa canetinha de tinta de tecido, né? Vocês compram aí, pode ser na papelaria ou então em lojas de armarinho, tem essa canetinha e aí vocês podem fazer também os cíliozinhos aí na nossa bonequinha. Eu queria também, meninas, pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para dar o like, deixar o joinha para mim no vídeo, se vocês gostarem da aula, e também ativar o sininho, gente, o sininho que é bem importante, né, para vocês receberem as aulas agora que vão sair em 2020, receber a notificação, né, que o canal está postando aulas. Aí quem tem o sininho ativado já recebe o aviso ali no celular, no computador, né? Já recebe então o aviso das aulas novas que estão entrando no canal. Eu também queria falar com vocês, meninas, sobre as apostilas. Como eu havia dito no vídeo anterior, né? Eu vou disponibilizar os moldes, né? Que eles vão ficar aqui em PDF, o linkzinho aqui na descrição do vídeo. Porém, quem tem dificuldade, né, de baixar o PDF e não tem impressora, então entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou montar uma apostila agora de todas as videoaulas então feitas aqui no canal. Eu vou montar uma apostila, então com os moldes, com o passo a passo, para vocês poderem acompanhar também através da apostila, através do projetinho, tá? Com os moldes já. Então vocês recebem. Então, gostou dessa bonequinha? Então vocês podem também estar recebendo aí na casa de vocês a apostila com os moldes. Para isso, então, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou dar as informações direitinho no WhatsApp como que a gente vai fazer esse processo, tá bom? Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês gostem da aula. Então, nós já vamos começar. Um grande beijo no coração de todas vocês com muito amor. Vamos à aula, meninas. Tchau! Fala, meninas! Vamos dar início então à nossa aula da confecção dessa bonequinha. Então, nós vamos utilizar, gente, malha, tá? Pode ser malha PV, malha de algodão. Eu vou posicionar aqui para vocês verem como que eu coloco. A minha malha é dupla, tá? Olha só, dupla. Ela vem assim, né? De forma tubular. Então, eu posiciono assim, tá? Com o tubular desta maneira. Bom, então eu vou pegar aqui, olha, o molde da cabecinha e vou riscar aqui nesta posição com esse lápis branco, né? De costura. Então, eu vou riscar o molde da cabecinha aqui. Notem que eu não viro o tecido para o lado do direito, tá? Eu deixo ele dessa maneira mesmo, que ele vem da fábrica. Agora, eu vou riscar os 2 bracinhos.
Vou separar essas partes. Vou utilizar agora, gente, esse tecido de algodão estampadinho. Então, eu escolhi duas estampas mais ou menos combinando para fazer a perninha e o corpinho. A minha estampa eu tenho que posicionar desta forma, né? Porque tem as menininhas, então tem estampas que a gente tem que olhar direitinho. Como a gente vai posicionar para a estampa ficar em pé, né? Ficar certinha. Então, vou dobrar, né? Aqui duplo o meu tecido para o lado do avesso. E vou posicionar aqui, então, o corpinho, olha, dessa maneira. Então, com as menininhas ficando de forma em pé. Aí vai depender muito da estampa, né, meninas? Já vou separar aqui o corpinho riscado e já vou mostrar para vocês também como nós vamos cortar a parte da sainha. Bom, eu vou deixar aqui o meu tecido dobrado, duplo, e vou então medir aqui o tamanho da minha sainha, tá? Então, a medida, gente, vai ser essa medida: 10 centímetros por 30 centímetros. E vou cortar. E reservo. Bom, agora, né, eu dobrei aqui o tecido que eu vou utilizar para as perninhas, deixei duplo e vou riscar as perninhas aqui. Vou juntar então todas as partes para depois levar para costurar, tá? Mas antes, nós vamos então agora cortar o cabelinho no feltro. Bom, meninas, agora eu vou prender com alfinete aqui no feltro o cabelinho, tá? O cabelinho, ele é único, mas eu vou cortar dois já, tá? Para fazer duas bonecas. Então, vocês podem cortar um cabelinho só, tá? Vocês podem utilizar o feltro em tecido único, se vocês desejarem, né? Agora, se quiserem já cortar dois para adiantar uma próxima boneca, né? Então, tranquilo, pode cortar duplo. Bom, então, meninas, eu cortei duplo, mas vou utilizar um de cada, tá? Então, eu vou reservar para a próxima boneca e esse eu vou utilizar. E aqui a mesma coisa. Bom, meninas, aqui então eu vou pegar, né, onde a gente riscou a cabecinha, os bracinhos, eu vou separar aqui as peças, tá? Os bracinhos vou pôr pra lá, que depois nós vamos costurar. E a cabecinha, gente, eu vou recortar, olha, ao redor, deixando uma margenzinha, tá? Em volta da cabeça, da onde está o risco, então eu deixo ali meio centímetro aproximadamente ao redor, né? Pra não cortar assim muito rente. Bom, meninas, eu vou separar aqui as duas cabeças pra gente montar, então, o cabelinho aqui na cabecinha, tá? Então, eu vou ensinar vocês. Bom, então eu vou posicionar aqui, olha só, dessa maneira, a parte de trás da cabecinha. E aqui eu vou posicionar a parte da frente da cabecinha. Então, olha só. E agora, então, eu coloco a outra parte da cabecinha aqui e posiciono. Então, o cabelinho, gente, ele vai ficar ali no meio, tá? Antes de eu fechar, gente, então, eu vou posicionar desta maneira, porque eu quero passar uma costura antes ao redor aqui para prender o cabelinho na cabecinha. Então, eu vou ensinar vocês lá na máquina de costura. Bom,
Bom, meninas, a parte de trás eu vou prender, então, só essa parte reta aqui do cabelinho, tá? Vocês podem costurar normalmente, podem passar zigue-zague da cor, né? Aí, no caso, amarelo. Aí fica muito do gosto, né? De cada uma. Eu passei o zigue-zague, tá? Coloquei a linha amarela e passei o zigue-zague. E vou fazer a mesma coisa na parte da frente. Vou costurar, então, a parte da franjinha, tudo da frente do cabelinho, então, aí passando o zigue-zague. O corpinho eu também vou cortar ao redor, tá? Deixando uma margem também ali de meio centímetro, né? Entre o risco e o corte. Agora eu separo, tá? Para eu poder fazer o encaixe, então, das outras partes aí da cabecinha, né? Eu vou encaixar aqui, já vou deixar prontinho para costura. Então, olha só, do lado que tem a estampa, então eu posiciono o lado que o cabelinho também fique para dentro. Então, o cabelinho, ele fica encostado na parte do direito do tecido de algodão, aí da estampa, tá? Desta maneira. Então, eu uni ali o pescocinho. E vou fazer o mesmo, então, com a parte da frente, tá? Então, olha só, vou unir aqui o pescocinho, colocando o cabelinho, né, encostado na estampa. Bom, então agora, gente, eu vou costurar aqui, só passar uma costura reta mesmo, nos dois pescocinhos. Então, gente, olha só, eu vou tirar aqui os alfinetes e eu vou abrir para vocês verem como ficou. Agora, nós vamos costurar os bracinhos. Essa partezinha, gente, nós vamos deixar aberta, tá? Essa partezinha aqui, tá? Bom, nós vamos costurar também, meninas, as perninhas. Só que as perninhas, gente, elas têm um detalhe. Além de deixar aberto em cima, nós vamos deixar aberto também um pedacinho aqui atrás das perninhas, para poder entrar com enchimento aqui depois, tá? Porque, gente, a parte de cima vai estar fechada dentro do corpo. Então, na parte de trás das perninhas, a gente para, deixa um espacinho e continua, tá? Então, olha só, gente, eu paro, arremato, subo o pezinho, puxo, deixo ali um espacinho, arremato, continuo e arremato na pontinha. Esse espacinho, gente, eu vou deixar marcado no molde para vocês lembrarem, tá? Então, olha só, ficou aqui abertinho. Agora, eu vou cortar ao redor, tá? Das duas perninhas. Eu corto e já
viro para o lado do direito, tá? Desta maneira. E com o bracinho vou fazer a mesma coisa, né? Cortar ao redor e virar. Bom, vou posicionar aqui a parte de trás, tá? As costas da bonequinha aqui. E vamos lá, vamos posicionar agora perninhas, tá? Pra gente poder costurar. Então, olha só, é desta maneira que nós vamos posicionar. Então, mede direitinho o comprimento, vê se dos dois lados está mais ou menos igual, tá? E vamos prender com alfinetinhos. Pode prender assim, olha, a perninha dobradinha, senão na hora de costurar ali o pescocinho, pode ser que pegue o pezinho, aí estraga a boneca, né? Então, é melhor a gente prender desta maneira, com ele dobradinho. E essa parte nós vamos posicionar aqui. Então, com o cabelinho virado para dentro, né? Para ficar os dois lados direito para dentro. Então, eu vou prender aqui essa parte em cima, né? Arrumando direitinho, tá? A volta toda ali, acertando para a gente poder costurar. Bom, agora, meninas, eu vou medir aqui o tamanho do meu bracinho, aqui a distância, olha, eu vou marcar aqui com o lápis. Logo aqui depois da curvinha, né, do ombrinho, eu já meço aqui com o lápis, porque esse pedacinho não vou costurar, né? Para depois eu entrar com o bracinho aí e costurar ele aí no local. Então, eu faço um risquinho em cima e um risquinho embaixo e deixo marcadinho aí para eu não costurar. E faço isso dos dois lados da bonequinha, tá? E agora eu vou costurar a volta toda, só esses dois pedacinhos que eu vou deixar aberto. Bom, detalhe importante que eu esqueci de falar, gente, é que no topo da cabecinha nós vamos deixar aberto também, né? Que é por onde vai entrar o enchimento. Então, eu vou deixar marcado no molde essa abertura. Aí, bem no topo da cabeça, a gente deixa aberto, porque depois para fechar no feltro, não fica tão imperfeito, né? Fica bem fechadinho com o ponto invisível que eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou seguir costurando ao redor, deixando essa abertura no topo da cabeça e aquelas duas pequenas aberturinhas dos braços que nós marcamos com o lápis.
meninas, agora eu vou tirar um pouquinho dos excessos aí ao redor, cortar algumas linhas que ficaram e virar a minha peça, pra gente ver como ficou. Então, ficou assim. Vamos para o próximo passo, enchimento. Bom, vamos começar enchendo os bracinhos, tá? Nós vamos colocar enchimento normalmente dentro dos bracinhos e vamos deixar só em cima um espacinho sem enchimento. Vou mostrar para vocês. Então, olha só, gente, fica só esse pedacinho aqui, olha, os 2 dedinhos sem enchimento para depois a gente colocar ali. E vou fazer o mesmo aqui com esse outro bracinho. Então, agora eu meço, olho direitinho se os dois estão assim iguaizinhos. Olha só, gente, aqui essa parte, olha, os 2 dedinhos, tá? Em cima deixa sobrando, tá? Sem enchimento. E vamos lá, vamos encher agora, gente, as perninhas, tá? Então, deixamos ali aquele furinho, lembra? Então, por ali nós vamos entrar com enchimento. E vamos encher as perninhas normalmente. Agora, nós vamos fazer a colocação dos bracinhos aqui na bonequinha, tá? Então, nós vamos dar uma viradinha, olha, como uma barrinha aqui pra dentro, aqui logo após o ombrinho, né? Onde a gente deixou aberto. Então, dá uma vincadinha e vamos encaixar o bracinho aí, para costurá-lo aí no local. Como a gente deixou aquele pedacinho sem enchimento, então a gente vai colocar um pedacinho dele aí para dentro. Então, dessa maneira. E vamos prender tudo com alfinetinho, tá? Para ficar tudo bem certinho para costurar. Pronto, o bracinho tá aí, tá posicionado. Agora, a gente vai dar uns pontinhos, tá? Eu vou posicionar o outro aqui primeiro, então, da mesma maneira.
Agora eu vou costurar o bracinho aqui, olha, dando uns pontinhos. Primeiro eu dou uns pontinhos do lado da frente, daí eu viro e continuo costurando aí a volta toda, tá? Só dando uns pontinhos mesmo, bem simples, porque aí, gente, eu vou colocar um detalhe depois, tá? Uma manguinha. Eu vou ensinar vocês. Se não, vocês capricham bem na costura, né? E pode ficar assim também, sem nenhum detalhe. E agora eu volto costurando então na parte de trás. Então, prontinho, deixei bem firme, a gente fecha bem todos os buraquinhos, né? Porque depois vai entrar o enchimento, né? Não pode sair aí pelo bracinho. E agora eu vou costurar o outro, então, da mesma maneira, tudo igualzinho. Então, finalizei, fechei dos dois lados, né? Então, está prontinho. Agora, nós vamos costurar aquela abertura da perninha, né? Também ficou ali aberta. Bom, gente, aqui na perninha, nós vamos fazer o ponto invisível, né? Então, eu entro e vou pegando de um lado e do outro lado, de um lado e do outro lado. Bom, eu vou deixar aí para vocês, gente, o vídeo do ponto invisível. Então, lá no finalzinho desse vídeo, terminando esse vídeo, terminando aqui, então, a nossa aula, eu sempre deixo uns 4 vídeos de sugestão para vocês no final. Então, um desses 4 vídeos vai ser do ponto invisível, que é um vídeo que eu fiz, né, gente? Eu sempre falo aqui nas minhas aulas, explicando direitinho esse ponto invisível, que também não tem segredo, né, gente? É pegar de um lado, do outro, de um lado e do outro. Sempre aqui na minha aula eu faço dessa maneira. Bom, então, finalizei uma perninha e vou fazer agora a mesma coisa na outra perninha. Vou fechar também com o pontinho invisível. Então, finalizamos, né, todas essas partes que a gente tinha que fechar para colocar o enchimento aqui dentro. Então, vamos enchê-la.
Bom, então, gente, eu enchi a bonequinha, tá? Deixei o pescocinho ali bem firminho, né? A gente vai colocando o enchimento aí na parte da barriguinha, na cabecinha. E agora eu vou colocar a linha amarela, né, na agulha e vou fechar aí a parte de cima da cabecinha também com o pontinho invisível, gente. Esse que tá no finalzinho aqui, tá? Dessa aula para vocês assistirem. Então, é só dar o pontinho invisível para lá e para cá. Eu costumo até retornar, sabe, gente? Eu volto fazendo o pontinho para ficar um bom acabamento aí, porque é um lugar que vai ficar visível, né? Então, agora eu vou retornar caprichando bem aí no acabamento. Então, prontinho, gente. Agora eu vou arrematar e cortar. Então, está prontinho. Agora, nós vamos fazer a sainha dela. Vou ensinar vocês. Bom, meninas, vamos fazer uma barrinha, então, nessa tirinha que nós cortamos, né, de 30 por 10. Então, eu vou fazer uma barrinha dupla, tá? Eu dobro uma vez e duas vezes, para ficar um bom acabamento, tá? E passo uma costura, normalmente. Então, eu faço essa barrinha, né? E um dos lados dessa minha tirinha. Só que eu olho, né, se a estampa, né, tiver bonequinha, essas coisas. Então, a gente tem que olhar direitinho, tá? Bom, eu dobrei no meio e fechei, tá? Passei uma costura. Fechando, formando aí uma sainha mesmo, já fechada, já prontinha pra gente franzir e colocar na bonequinha, tá? Então, uni as duas pontas, passei a costura e agora virei para o lado do direito. Bom, meninas, agora eu vou franzir um dos lados, o lado que não tem a barrinha, né? Eu vou franzir o lado que não tem a barrinha, passando um alinhavo, mas eu vou dobrando uma barrinha simples assim para dentro, para dar um acabamento. E vou passando o alinhavo a volta toda, para depois eu vestir na boneca e franzir, tá?
Bom, agora eu vou então vestir aqui na bonequinha, né? Vou franzir a saia aqui no corpinho dela já, arrumando bem o franzido para costurar depois atrás aqui a minha sainha. Então a costura eu deixo aqui atrás, né? A parte que a gente emendou. Então eu deixo bem atrás aqui da bonequinha. Eu prendo aqui atrás e depois eu vou então ajeitar o franzido aí no corpinho. Agora, eu vou utilizar um babadinho. Esses babadinhos que a gente já compra pronto, né, nas lojas de armarinho. Eu vou utilizar aqui para fazer um detalhezinho na sainha da nossa bonequinha. Pode ser uma rendinha, só que a rendinha aí vocês franzem ela primeiro, né, passa o alinhavo e puxa para ficar franzidinha também. Eu vou utilizar esse babadinho já franzido, vou mostrar para vocês. Olha só, gente, esse daqui, vocês encontram para vender. Eu vou colocar aqui, olha, por cima da sainha para dar um detalhe aí na roupinha dela. Então, eu vou começar prendendo aqui pela parte de trás, tá? Eu vou cortar primeiro aqui na medida a tira e depois eu vou só colocar por cima e vou dando uns pontinhos e vou prender aí em cima da sainha. E já aproveito, gente, para fixar a sainha no corpinho dela. Então, eu vou começar aqui prendendo. Então, dou uns pontinhos e olha só, eu vou entrando bem fundo, né? Para prender todas as duas sainhas, né? O babadinho e a sainha no corpinho da boneca. Bom, agora eu arremato e corto o excesso do babadinho que ficou aqui atrás. Prontinho, então vai ficar assim. Eu também cortei 2 pedacinhos, olha só, de babadinho para fazer uma manguinha aqui. Então, eu meço mais ou menos aqui o tamanho
do bracinho, em volta do bracinho, e vou então colocar também um babadinho desses aqui, vou prender aqui para dar um acabamento aí no bracinho. Vou só costurar aí, prendendo no local. Então, junto as duas pontinhas ali e começo a costurar a volta inteira aí do bracinho. Bom, então ficou assim, tá? Agora, gente, eu vou franzir na pontinha aí do meu babadinho para ficar como uma manguinha bufante, tá? Bom, então eu vou aqui, olha, vou unir as duas pontinhas, já prendo elas aí juntas e começo a fazer o alinhavo para fazer o franzido aí na ponta da manguinha, né? No caso, na ponta do babadinho. Olha só, então eu vou fazer um alinhavo a volta toda e puxar para ficar uma manguinha bufante. Então, olha só, gente, vai ficar assim. Então, é só eu arrematar, cortar a linha e está prontinha a minha manguinha. Vou repetir o mesmo processo do outro lado, né? Vou fazer a outra manga. Bom, então prontinho, fiz as duas manguinhas e a sainha, tá? Então, já estamos bem adiantadas já na confecção aqui da nossa bonequinha. Agora, nós vamos fazer os sapatinhos. Então, é só pegar um molde e colocar assim em cima de um feltro duplo, tá? Vocês prendem assim com alfinetinho e corta em volta, que é mais fácil, tá? Do que riscar. Esse molde eu corto rente, tá? Eu não deixo nenhuma margem. Eu corto nessa medida mesmo, é a medida que vai dar certinho ali no pezinho dela.
Então eu corto 2 sapatinhos, né? Porque 2 pezinhos. E coloco assim, olha, alfinetinho e reservo e faço o outro da mesma maneira. Prontinho. Então, tenho aqui meus 2 sapatinhos e agora eu vou costurá-los. Bom, eu vou ensinar vocês, gente, como nós vamos costurar. Então, nós vamos costurar primeiramente essa parte. Eu entro com o nozinho aqui, tá? E olha só, eu vou dar um pontinho aqui no início, né? A gente prende bem. Dessa maneira, dou uns pontinhos. Eu vou um pouquinho adiante, gente, olha só. Um pouquinho adiante. E antes de eu fechar a costura, eu entro com a agulha. E eu vou fazendo isso, olha, vou mais adiante, antes de fechar, eu entro com a agulha. E a linha normal, tá, gente? Pode ser linha de bordado também, se vocês preferirem. Mas eu vou fazer com essa linha mesmo, ela dupla, né? Linha normal mesmo de costura. Agulha normal e vou fechando dessa maneira. Vai ficando um detalhezinho bonitinho aí. E vou até eu terminar essa partezinha aqui, né? Esse pedacinho. E arremato já aqui no final, dou uns pontinhos. E depois, então, aqui eu vou cortar, né? A linha. E depois eu começo novamente na parte de baixo aqui, faço a volta toda. Então, eu vou, né, começar novamente, dando os pontinhos, né, entro com o nozinho, coloco ele aqui, né, pra dentro, e vou dando os pontinhos. Aí, vou sair adiante e antes de fechar, eu entro com a agulha. Então, igualzinho eu fiz ali em cima, né? Eu vou um pouquinho adiante, novamente, e antes de fechar, eu entro com a agulha. E sigo fazendo isso, olha, antes de fechar, eu entro com a agulha. Eu vou fazer, gente, essa volta toda até ali em cima, tá? Dessa mesma maneira. Vou um pouquinho adiante, antes de fechar, entro com a agulha. Prontinho, então finalizei um pezinho. Aqui, né, eu dou uma dobrinha, eu faço uma dobrinha aqui bem em cima aqui, olha, para dar um charme aqui no meu sapatinho. Então fica assim. E vou fazer então a mesma coisa com o outro pezinho, olha só. Então, eu vou vestir aqui para vocês verem como fica. Vai ficar desta maneira aqui no pezinho dela. E vamos lá, vamos fazer o outro. Bom, gente, então eu fiz o outro da mesma maneira e agora eu vou colocar fitinhas aqui para fazer um detalhe no sapatinho. O detalhe, gente, fica a gosto de cada uma de vocês. Para combinar aqui com o branco do meu babado, com os detalhes da roupinha, eu vou colocar um lacinho branco. Mas vocês coloquem o detalhe aí acompanhando então a estampa do vestidinho, né? O modelinho que vocês estão fazendo.
Então, o sapatinho ficou assim, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer o cabelinho dela, né? Para o cabelinho, eu vou utilizar lã de carneiro. Olha, 2 tirinhas de lã de carneiro. Essas tirinhas, essa lã de carneiro, gente, eu tenho para vender na loja virtual. Quem quiser comprar. Se não, pode colocar lã normal, tá, gente? Faz 2 tuchinhos de lã normal, né? Os fiozinhos. Eu vou fazer trancinha. Então, olha só, com a lã de carneiro, eu não vou até o final, ali onde eu cortei, e vou trançar. A lã de carneiro, ela aceita bem esses movimentos, tá? Pra gente trançar, é uma lã que fica bem firme. E aqui eu vou feltrar, tá? Essa partezinha para ficar firme aí a trancinha. Bom, então eu vou fazer a feltragem aqui em cima desse meu sapinho. Eu aproveito esses brinquedinhos do MEC, gente, para fazer esses trabalhos meus, porque eles são estofadinhos, né? Então, para fazer essas pequenas feltragens, eu coloco embaixo para ficar de apoio aí para mim. Olha só, com a agulha de feltragem, gente, a agulha de feltragem eu também tenho para vender na loja virtual. Mas também, se vocês preferirem, pode comprar comigo pelo meu WhatsApp. Eu vou deixar aí na tela para vocês, se vocês quiserem entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá? Eu também posso vender para vocês, tá bom? Então, eu tô feltrando aqui, gente, a pontinha da trança. Então, ali, a lã de carneiro, ela vai entrelaçando com essa agulha de feltragem e vai prendendo, aí não precisa amarrar a trança. Mas, se vocês não quiserem feltrar, também pode amarrar. E se for lã normal, o ideal é amarrar, né? Pode amarrar até com a própria lã, ali, a pontinha da trança. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o meu outro pedaço de lã. Bom, agora eu meço direitinho aqui as duas do mesmo tamanho, corto os excessos e vou então prender ali na minha bonequinha. Vou costurar ali no feltro, tá? Eu dou uma feltrada também aqui na parte de cima da trança, mas só para não escapar e para ficar mais fácil também para a gente costurar ali no feltro, né? Então, dou uma batidinha, porque aí a lã ela dá uma entrelaçada, fica mais firme para a gente costurar. Bom, agora eu vou posicionar aqui a ponta da minha trança, olha, dessa maneira, e vou costurar. Coloco a linha, né, na agulha e vou dando uns pontos, vou prendendo aqui. Prendo uma e depois prendo a outra. Prontinho, uma já costurei, agora eu vou costurar a outra do outro lado. Bom, agora que já está prontinho, eu vou colocar 2 lacinhos. Olha só, já coloquei de um lado para vocês verem, tá? A cor da fitinha, gente, fica a gosto, né? Tem que combinar aí com o visual do tecido que vocês estão usando.
Eu escolhi essa cor, eu acho que vai dar um destaque aqui com o amarelo. Eu dou um nó e depois um laço. Prontinho, tá? Agora, gente, só falta então a pintura, tá? Que eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Agora, gente, nós vamos pintar. Então, eu recortei 2 moldes do olhinho, para ficar mais fácil a minha riscagem aqui. Então, eu vou posicionar da forma que eu quero que fique aqui o meu olhinho, e ele tem que ficar, gente, proporcional. Então, eu meço, olha, 2 dedinhos de um lado, 2 dedinhos para cá, 2 dedinhos para lá, para eles ficarem bem centralizados. E com esse lápis de costura, né, que é um lápis que sai, eu vou então riscar ao redor, tá? Prendi ali com o alfinetinho e vou riscar ao redor. Agora eu vou preencher aqui no meinho com a tinta preta. Então, a minha tinta, gente, é Acrylex para tecido. Vou utilizar um pincel chato número 4, olha, minha tinta preta. Vou utilizar o pincel chato número 4, esse daqui, para pintar aqui no meinho dos 2 olhinhos, então, dentro da demarcação que nós fizemos. Bom, agora, gente, eu vou pegar o meu pincel Pelo de Marta número 00, tá? É tinta branca, tá? E vou fazer, então, as bolinhas brancas ali do olhinho dela. Então, olha, com o pincelzinho, então, lembrando, Pelo de Marta número 0, tá? Eu vou fazer uma bolinha maior aqui na parte superior, dessa maneira, nos 2 olhinhos. E depois, gente, eu vou fazer somente 3 pintinhas abaixo, tá? Então, fiz, olha, as 2 bolinhas e agora eu vou fazer 3 pintinhas aqui abaixo. Então, não tem nenhum segredo, né, esse olhinho. Vou fazer um olhinho bem simples, é uma boneca fácil de fazer, pintura fácil de fazer, bastante vendável, uma bonequinha bem bacana pra gente vender, né? Quem faz feira, quem vende na internet, tá? Esse ano aqui eu vou dar algumas dicas de vendas também para vocês. Eu vou pegar agora, gente, essa tinta aqui, é o Terra Queimada. Eu vou fazer alguns detalhes aqui na bonequinha. Eu vou fazer o narizinho, que é só uma curvinha, então, voltada para cima. Eu vou fazer sobrancelhas e vamos fazer juntas também a boquinha. A boquinha, eu vou utilizar o vermelho, tá? Eu vou fazer uma curvinha só, bem delicadamente, só uma curvinha mesmo em vermelho. E depois eu vou fazer um reforço com o Terra Queimada na parte de baixo da boquinha, para ela ficar mais visível aí no rostinho da boneca. Bom, então com o Terra Queimada, né, vou fazer então só mais um reforço aqui na boquinha. Agora,
Com esse pincel aqui, gente, esse pincel eu sempre utilizo, tá, gente, para fazer bochechinha aí das bonecas. Eu vou pegar esse pincel e vou molhar ele na tinta vermelha, olha, o número está aqui, tá? Eu vou molhar na tinta vermelha e vou limpar ele num tecido, no meu paninho que eu utilizo para limpar pincéis. E vou fazer a bochechinha dela bem suave, tá? Bom, meninas, finalizamos aqui então o curso dessa bonequinha. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser adquirir então os moldes, entre em contato pelo WhatsApp. Beijos!